eu me vejo nelas. Então é só você ter a sensibilidade de se ver naquele irmão que está na rua ali. Que ele é tão filho de Deus quanto você. Na verdade, ele é você. É você. Ele não é um sem vergonha, drogado. Ele é... Claro, tem os que querem estar na rua porque querem, tem. Mas a grande maioria, ele é o resultado de uma falência, de uma sociedade que a gente vive. De desigualdade, de egoísmo, de materialismo, de falta de caridade, né? Então, ele é um resultado. E ajudar é você olhar que aquele resultado é você também. Podia ser você. Podia ser um seu. Olá, nossos queridos amigos do nosso querido canal TBT. Hoje nós temos uma pessoa, e eu falo isso e eu não estou brincando, gente. Essa pessoa é realmente uma pessoa bem especial, mas especial não somente no quesito intelectual, não somente no quesito, ela vai ensinar uma coisa para a gente que vai mudar a nossa percepção em determinada fase da nossa vida, em determinado momento de um poder de compra. Não é uma pessoa que vai apontar o dedo para uma coisa que vai nos melhorar em um determinado âmbito da nossa vida. Essa é uma pessoa especial porque ela vem num momento que o mundo, e eu acho que a gente sabe disso muito bem hoje, o mundo está chocante. Eu sempre fui da opinião de que o mundo é chocante. Ele é chocante tanto num aspecto super positivo, como num aspecto super negativo. Às vezes, a gente transita pelas ruas, tanto ruas urbanas externas, e também como ruas internas, de dentro de nós mesmos, e a gente se choca com o que a gente encontra. Muitas das vezes a gente pode encontrar pessoas que a gente não conhece, a gente encontra pessoas que a gente conhece em ruas externas, mas dentro da gente a gente também encontra pessoas que a gente não conhece e pessoas que a gente conhece. Algumas das vezes, as pessoas que a gente não conhece somos nós mesmos. E nesse momento que a gente está vivendo uma crise mundial, que é essa pandemia, que não é a primeira e que não vai ser a última, é uma crise que se transmuta em uma crise existencial para nós, porque é a nossa habilidade de saber quem nós somos, saber do que nós somos capazes e saber de como a pessoa pode ser ajudada, e para isso a gente tem que enxergar o outro. Roberta de Oliveira, muito, muito prazer em te conhecer, muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer é meu pelo convite. Roberta, ela é arquiteta de formação, ela trabalha com arquitetura, ela constrói coisas, ela é do chão de obra, igual ela mesmo disse. Mas Roberta também é chefe de cozinha. E ela tem ajudado as pessoas, não somente por esse ser humano maravilhoso que ela é,
mas também cozinhando para as pessoas que precisam. E essas pessoas, mais do que nunca, estão precisando dessa ajuda da comida mesmo, agora. Não é isso mesmo, Roberto? É isso mesmo, Rafa. O mundo está gritando aí com a fome, né? Agora está gritando com o frio. Mas não é só disso que o mundo está precisando, não. O mundo está precisando do afeto também, do olhar, né? A gente olhar e ver, né? Não olhar através. Não, você falou lindamente aí, né? A gente encontra pessoas nas ruas externas e nas internas. Então, quando a gente encontra uma pessoa na rua externa, muitas vezes a gente não olha, né? O padre Alexandre, que é o padre que me inspirou a fazer tudo isso, chama essas pessoas dos invisíveis de Jesus. Não que eles sejam invisíveis para Jesus, mas eles são invisíveis a nós, mas eles são de Jesus, né? O que significa que eles são como nós, né? Como nós. E às vezes a gente também está invisível para a gente, né? Uhum. E quando a gente começa a olhar para essas pessoas, a gente também começa a se conhecer profundamente. Me conta, Roberta, o que é que você está fazendo que nos toca tanto? Eu quero que você conte isso pra gente. O que é que você está fazendo Então, um agora? belo dia lá no começo da pandemia, né? Todo mundo fala na pandemia, a pandemia, pandemia, pandemia. E eu aprendi sobre a pandemia uma coisa que depois eu vou te contar no final. Eu aprendi a ver o bonito da pandemia. Mas eu aprendi isso com os moradores de rua. Eu estava muito deprimida, meu namorado estava longe, estava na cidade dele. Eu já não tinha o que fazer, já não tinha mais filme para assistir, já não tinha livro para ler, já não tinha... Masterizou todas as séries? Tudo. E aí um dia, eu não conhecia muito do Instagram, não mexia por falta de tempo. Veio lá, o Padre Alexandre está fazendo uma transmissão ao vivo. Eu gosto muito de contar isso para quem é católico, para quem não é católico, porque não foi a religião em si dele que me tocou, foi aquilo que ele dizia naquela transmissão ao vivo, as coisas que ele dizia. Como uma pessoa Ele estava comum. lá, comum, fazendo uma live da casa dele, não estava com roupa de padre, muitas vezes ele aparecia escabelado, e muito querido, ele é uma pessoa muito inteligente, tem o dom da palavra, e começou a rezar o terço. E o terço me remeteu, trouxe para perto de mim a minha mãe, muito forte, porque a minha mãe, apesar de não ser uma mulher católica até o final, ela sempre gostou muito de rezar o terço, era uma coisa muito cultural das pessoas do Rio Grande do Sul, rezar o terço. As minhas avós, as minhas tias. Que é um ritual social, né, Roberta? Sentavam, rezavam, e aí eu comecei a rezar o terço com o Padre Alexandre todo dia às 3 horas. Mas você é essa católica desse Não, jeito? não sou essa católica desse jeito, não frequentava nem a igreja. E aí aquilo se tornou para mim um programa. Eu tomava banho para rezar o terço com ele mesmo, ele não me vendo. Hoje eu conto isso para ele, ele ri. E ele um dia, um belo dia, rezando o terço lá, ele falou sobre um padre que fazia comida e entregava para os moradores de rua. E me deu um clique. Eu falei, é isso que vai me tirar desse antidepressivo, dessa tristeza. Porque você estava tomando antidepressivo? Antidepressivo, remédio para dormir, para tudo. É isso que vai me curar. Roberto, então eu vou comungar aqui com vocês todos. Eu também, recentemente, saí desses vícios, dos remédios. E é uma coisa muito forte, né, Roberta? Muito. É uma coisa que te esconde de você mesmo. Exatamente. E, assim, vencer isso é uma das maiores vitórias que você pode ter na sua vida, eu acho. Mudou para mim, naquele momento mudou, eu saí, não sabia como fazer, fui na rua, comprei aquela marmitinha de alumínio, comprei a comida que eu faria para te receber na minha casa, né? Fui lá, comprei, me lembro até hoje, o primeiro cardápio foi pernil em cubos, selado 1 por 1, douradinho, com um molho maravilhoso, arroz, feijão, angu, faro. Eu lembro, foi assim, ó, um banquete mineiro, né?
não ia levar, claro, uma comida que eu faria para um chefe de estado que eu já cozinhei. Já cozinhei para comendador, para desembargador, não faria essa comida, né? Faria uma comida de casa. E liguei para o padre Alexandre e perguntei: padre, eu vi o senhor falando, eu sou a Roberta, amiga da Juliana, o senhor lembra de mim? Eu lembro. Como é que eu faço para entregar essa comida na rua? Eu quero entregar. Onde que eu entrego? Não, minha filha, você não precisa ir, você pode entregar para os voluntários, que os voluntários entregam. Tal hora você vai lá e entrega. E assim eu fiz alguns meses. Durante uns 4 meses eu apenas fazia comida, eu arrecadava, muitas vezes eu botava o dinheiro no meu bolso e entregava. E o padre Alexandre começou a se encantar com aquilo, me apresentou uma pessoa chamada Isabel. E a Isabel, uma mulher muito forte, muito firme, quis saber sobre esse projeto. E a Isabel foi a primeira pessoa que ajudou. Me deu aquele tanto de cestas básicas. Mas aí tinha carne. Mas aí eu fazia 180, 190 marmitas. Mas isso dava. Mas é um número já gigantesco, pensando-se que você nunca tinha feito isso. E eu fazia assim, fazia não, até hoje é assim, eu faço na minha casa, né? Eu moro no Vila da Serra, na minha mesa de madeira maravilhosa que eu amo, que cabem 100 marmitas em cima, de tão grande que ela é. Na minha cozinha, uma cozinha comum, os meus filhos me ajudam. Se não tem voluntário para me ajudar, eu sempre tenho meus 3 fiéis escudeiros, que são os meus filhos. Que lindo. Né? Que é o meu filho de 23, o meu filho de 18 e a minha filha de 20. Um menino de 18 anos, lavar uma panela desse tamanho de angu, ele já ganhou o reino dos céus, né? Porque lavar uma panelinha desse tamanho de angu já é difícil, né? Uma dessa. Lavar qualquer panela ou qualquer louça hoje em dia para o jovem. Lavam e deixam a cozinha um brinco. Recentemente a gente botou uma pessoa para ajudar. Mas assim mesmo, eles deixam ela na cozinha e o resto da casa eles que ajudam. E eles passam a sexta-feira toda cozinhando feijão, cozinhando arroz, fazendo os pré-preparos que a gente chama, mise en place que a gente chama na cozinha, né? Quem faz são eles, porque eu tenho que trabalhar. Para no sábado de manhã eu ter condições de fazer. Hoje, o que eu faço, que são 700 marmitas todos os sábados. Você faz 700 marmitas todos os sábados? Sim, porque quando a gente começou, lá atrás, nós eram 3 mil moradores de rua, hoje são 9 mil moradores de rua. Meu Deus. De tudo que você possa imaginar, você encontra na rua. Mas eu passei 3 meses sem ir na rua. E um dia a Isabel falou: não, eu quero ir na rua. Eu quero ir na rua. Você vai na rua comigo? Eu falei: não, na rua eu não vou, Isabel. Eu não tenho, acho que eu vou ficar muito mal. Não, mas você vai ter que ir comigo na rua. Só que ela faltou. Mas eu acabei indo na rua. Por instinto ou curiosidade? Eu estava programada, eu programei meu emocional para ir, falei, eu vou. E aí eu descobri o que eu queria. Eu entendi o que eu queria. Eu entendi qual que era o propósito de Deus para mim. Depois eu fui entendendo alguns outros propósitos que ele tem para mim. Mas eu entendi que não era só levar comida. As pessoas precisavam ser escutadas. E as pessoas que estavam indo comigo naquele começo não faziam isso, elas entregavam a comida. Então eu parei de ir com aquelas pessoas e voltei para minha casa. E aí eu já sabia aonde ir e como ir. E aí começamos eu e meus filhos e só a gente. Aí veio uma pessoa ajudar, veio 2. E as coisas foram crescendo, crescendo. E hoje eu sei, eu tenho uma amiga que vai comigo na rua que ela fala: você não ajuda só os pobres, você ajuda os ricos também. Porque tem muitas pessoas que também estão deprimidas, como eu estava, e que querem ajudar de alguma forma, mas que não sabem. A depressão é pandêmica, né? É pandêmica. E eu acabo sendo veículo. Né? Recentemente veio um senhor, pediu para ir, ele vai só na rua, ele não vai cozinhar, porque a minha casa já não aguenta mais tantas pessoas ali. E por causa da pandemia a gente limita, né? Uhum. Mas ele vai na rua levar, e a primeira vez que ele foi, uma pessoa abastada, uma pessoa com condições, ele disse: você salvou a minha vida, era isso que eu precisava para a minha vida. Estou jogando meus remédios fora, igual eu lá atrás, né? Então hoje a gente leva a roupa, a gente leva a comida,
As pessoas me chamam pelo nome, as pessoas que estão na rua. Nós já tiramos algumas pessoas da rua, já tivemos essa felicidade, né? É difícil, né, Roberta, tirar uma pessoa da rua, porque, assim, eu não tenho essa experiência como você, mas eu sei que quando oferecidas, as pessoas muitíssimas das vezes negam sair da rua. Muitas pessoas gostam de estar na rua, mas hoje a gente vê um quadro diferente se formando por causa da pandemia, porque tem muita gente que está na rua porque realmente perdeu tudo, perdeu a possibilidade de pagar um aluguel, de trabalho, enfim. Então você vê pessoas às vezes na rua que você fala, gente, o que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa não combina com a rua. E o mais triste de tudo, sabe, é que a pessoa cai na rua e a rua deturpa ela. Porque eu escutei há pouco tempo, há poucos dias, o relato de um morador de rua. Como é que você acha que é deitar ali debaixo do viaduto, ver um monte de gente se drogando do seu lado e aguentar uma noite inteira passando frio, fome? Então é muito difícil você não se deturpar com a rua, né? A rua, ela te transforma de uma forma que você entende que é uma coisa para sempre, ou você pode se recuperar dessa deturpação que a rua pode fazer com você? Olha, eu tenho um grande amigo, e aí depois eu fiquei carolinha mesmo, eu passei a frequentar a igreja mesmo, eu passei a ir na missa todo domingo. Não, eu entendo completamente, porque foi uma coisa muito chocante para você, Foi, né? e aquilo foi entrando em mim de uma forma muito grande. O padre Alexandre apoiou demais aquilo, ele tem muito orgulho desse projeto. E a igreja se envolveu muito, as pessoas da igreja se envolveram muito. E eu conheci uma pessoa maravilhosa que chama Bruno Pardini, que é da igreja. E o Bruno me ensinou muito sobre a rua, porque o Bruno faz uma pastoral de rua diferente da minha. Ele não faz a comida, ele compra 50 marmitas e ele vai falar a palavra na rua. E o Bruno, ele assiste uma casa em Betim. A palavra, você diz, Ele vai rezar com as pessoas, vai falar sobre Jesus. E eu vou te contar uma coisa, as pessoas da rua sabem mais sobre Jesus do que a gente. Acredito Eles te dão que sim. aula. Sabe, eu tenho um deles que chama Luiz Fernando, ele sabe tudo sobre teologia. Ele te dá aula de teologia que você fica assim, você fala assim, como essa pessoa está na rua? Mas a rua te marca para sempre. Então é muito difícil sair da rua. Mas o Bruno assiste nessa casa em Betim, e essa casa retira as pessoas da rua, homens, né? E tem muitos recuperados lá. Mas é difícil, sabe? Não é fácil. Como eu vi o Bruno tirando uma pessoa da rua na nossa ação de Natal, que foi uma ação para 1000 marmitas, né? E essa pessoa vinha me pedindo há semanas para sair da rua, o Átila, e o Bruno chegou. O Bruno é militar, e ele tem todo o porte de militar. E ele disse, acabou, agora, essa aqui, pegou a garrafa, ele estava com uma garrafa de cachaça na mão e uma pedra de crack no bolso. Foi a última vez. Não vai ser fácil, mas se você tiver fé, você consegue. Então, assim, são histórias comoventes, assim, que eu vejo dos moradores de rua, das pessoas que vão junto comigo, como eu te contei agora há pouco aqui nos bastidores, de ver um rapaz de 22 anos. Conta essa história, que essa história é linda. Esse final de semana, um frio absurdo na Praça da Estação, e um morador de rua estava passando mal, ele teve uma crise de diabetes, mas ele tinha o coquetel. Eu peguei os comprimidos que ele tinha que tomar, pus na minha mão, dei para ele, demos um copo d'água para ele e ele se molhou todo. E esse menino, Marcelo, ele não teve, assim, ele não pensou um segundo sequer para tirar a própria blusa que ele estava no frio. Ele não estava com outra blusa embaixo e vestiu o morador de rua. E eu chorei muito na hora que eu vi aquela cena e o mais lindo era ele dizer assim, por mim, me deixa te levar no hospital. E o morador de rua dizia, não, eu vou melhorar, eu já vou melhorar. Eu estou te pedindo por mim, me deixa te levar no hospital. Então, assim, de você ver um rapaz de 22 anos dar tanta importância a um invisível de Jesus, né? Então, eu te contei que a pandemia
me fez ver uma coisa linda, e eu sempre digo isso lá na igreja, quando eu vou pedir alguma coisa lá, o Padre Alexandre fala assim, vira aí para a igreja e pede o que você quer para a igreja. E a igreja me dá na hora. Quando é alguma ação grande, quando é alguma coisa maior. Eu aprendi com a pandemia que Jesus tem um propósito muito grande para nós todos. Jesus, um ser maior, aquilo que qualquer pessoa que esteja Buda, escutando, Ganesha, que qualquer... esteja, acredite. Mas a força que está permitindo essa pandemia, ela quer da gente uma coisa só. Ela tapou da gente a boca e o nariz, ela deixou só os olhos de fora. Então, para mim, a pandemia é você aprender a olhar. É alguma força te dizendo, olhe enquanto é tempo. Porque para mim, como eu te disse, eu sou professor de língua estrangeira. A boca, para a compreensão da língua, é essencial. Então, quando tampou-se a boca, eu confesso a você que eu fiquei um pouco perdido. Perdido por quê? Porque a linguagem é um todo no corpo da pessoa e a boca, ela significa muita coisa, as expressões faciais significam muitas coisas, mas eu vi que quando você olha mesmo para as pessoas, você compreende, e só a pandemia mesmo, na rua ou fora dela, é de grande valia para aquela pessoa que está recebendo isso, sem dúvida. Mas também você se sente acolhida por aquelas pessoas que não têm nada para dar. Totalmente. Hoje eu recebi uma ligação de um morador de rua, o seu Roberto, porque há uma semana e meia atrás, às vezes eu tenho uns desmaios. Eu sou uma pessoa que me deixa chegar nos meus limites emocionais e físicos. Eu tive um desmaio e esse morador de rua ficou sabendo que eu tive esse desmaio. Ele me ligou para saber como eu estava. Então, assim, eles nos uma bela acolhem, acolhida. eles nos acolhem, eles me chamam pelo nome, né? Eles querem saber, eles sabem quando eu estou triste, quando eu estou feliz. É uma troca gigantesca, assim. Eu falo que é muito mais para mim e para quem vai comigo na rua do que para quem está lá. O que a gente ganha é muito mais em história, em acolhimento, em entendimento pela vida, por si próprio, pelos teus filhos, pelos teus pais. A minha relação com meu pai mudou demais depois que eu comecei a ir na rua. Meu pai, quando eu comecei a ir na rua, eu estava te contando aqui agora, ele é um gaúchão, né? Aqueles gaúcho, né? Turrão, e o meu pai achava um absurdo eu fazer isso. Imagina que você vai para a rua no meio da pandemia, você vai pegar coronavírus e não sei o quê. E hoje meu pai acha lindo, meu pai mudou o coração, consegui mudar o coração dele. Fala que se eu mudei o coração do meu pai, eu mudo o coração de qualquer pessoa. E eu sou daquelas pessoas, eu me vacinei na sexta-feira passada e fiz questão de colocar nos stories, lá todo mundo coloca, né, quando vacina. Uhum. Eu sou daquelas pessoas que eu tive a dádiva de não ser acometida por essa doença. Ninguém na minha família foi. Porque vocês foram corajosos e até irresponsáveis nesse sentido. Total. Muitas vezes eu me vi sem querer conversando com algum morador de rua sem máscara. E eles não usam máscara. Eles não têm medo. Eles falam, essa doença é da burguesia. E eu, de fato, não presenciei em momento algum nas ruas alguém com sintoma de coronavírus. Eu, de fato, não... Eu acho que Deus blindou eles. Blindado ou não, você teve a sorte de não... Pois é, a gente fez uma ação de Natal aí para 100 pessoas, foi na hora que botaram nos Facebook daí, a gente estava todo mundo sem máscara, um calor horrível em dezembro. Nós éramos mais de 70 pessoas dentro de um buffet, todo mundo sem máscara, ninguém teve contato com o vírus. Então eu falo que isso é Deus, isso é uma força divina que falou, não. Como diz o Bruno, que é tão ungido, você está a serviço dele, ele está ali naquele momento que você está a serviço dele, ele está te guardando. Ah, como é que eu tenho padre que morre? Não sei, é um serviço que é um serviço
muito particular, que são pessoas que estão esquecidas. Quantas vezes você anda pelas ruas de Belo Horizonte e você nem vê que tem morador de rua? Isso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas percebem isso no dia a dia mesmo. Eu falo isso com vocês muito abertamente. A gente não enxerga essas pessoas de verdade. Por quê? Porque, ó, eu vou te contar uma coisa curiosa que aconteceu comigo. Eu tenho uma amiga que é russa. Ela foi casada há 20 anos com o atual cônsul da Rússia, aqui em Belo Horizonte. E quando ela se separou dele, ela se viu numa situação onde ela estava sozinha e o cidadão russo, por causa da estatização, depois que o comunismo, quer dizer, estatizou, o comunismo acabou, então os apartamentos e todas aquelas coisas, todas as moradias das pessoas ficaram particulares, mas existe na lei russa, se você se tornar cidadão de um outro país, você perde para o Estado novamente a sua propriedade. Então, por isso, ela nunca se tornou brasileira. Então, quando ela se separou, ela se viu na rua, sem dinheiro, sem apoio. Ela era uma mulher riquíssima e ela é belíssima, bela no sentido europeu de ser, né? Esse belo que a gente imagina que é o belo. Então ela tinha um rosto e um porte de uma pessoa que é considerada para nós uma pessoa rica, e ela estava na rua. E eu a conheci e ela estava literalmente sem nenhum tostão. E ela, andando na rua, ela reparava muito as pessoas, os moradores de rua. E eu perguntava para ela, eu falava, nossa, Marina, que coisa, né? Você consegue enxergar muito bem essas pessoas, porque a gente passa na mesma rua o tempo inteiro. E aí o morador de rua está ali, você acaba se acostumando com a imagem, e aquela imagem se torna natural para você, você não enxerga mais. E aí ela andava com a bolsa aberta e tudo mais. E assim, era uma pessoa que teve posse, então tinha umas joias e tudo. E aí eu perguntei para ela, Marina, mas você não tem medo? Ela virou para mim e falou assim, eu nunca mais vou esquecer disso. Rafael, é a única coisa que eu tenho medo na minha vida é da guerra. E o que essas pessoas estão vivendo aqui, esses moradores de rua, é a guerra. Se tem alguém que tem que ter medo nessa história, são eles, não nós. Eles não... Eu não tenho medo também. Se você me perguntar se eu tenho medo, todo mundo me pergunta, você não tem medo? Não, dá meu celular para eles tirarem foto, para eles ligarem para a família, às vezes. Nenhum medo, zero medo. Roberta, essa coisa que você faz de ajudar as pessoas, de fazer 700 marmitas, de ser essa pessoa iluminada que você é, de ver e fazer tudo isso, tem um custo financeiro. Sim, gigantesco. Imagino que gigantesco. De onde sai esse dinheiro? Doações. Essa semana passada, uma senhora lá da igreja, me fez uma pergunta super engraçada. Escuta, você não fica com medo na segunda-feira, quando você pensa no cardápio, como é que você vai conseguir tudo até sábado? Você não tem medo? Você não tem medo é falta de responsabilidade mesmo. É uma boa pergunta. Não, tenho fé. E vem. Vem de onde? Nunca faltou. Quando falta, meu filho, quando falta tem uns 4 ou 5 amigos aí que eu falo, ó, pode botar a mão no bolso aí, que eu sei que você pode. E que ajudam. Uhum. Mas a Igreja Bom Jesus do Vale é uma igreja generosíssima no Vale do Sereno, uma igreja de pessoas com poder aquisitivo muito bom, que ajudam absurdamente, que eles deixam doações. O que eu peço, eu tenho deles. Eu fiz uma campanha de cobertor, pedi lá que eu queria 1000 cobertores para fazer uma ação de festa junina, que eu queria mandar a PAC fazer. A PAC faz agasalhos, é o casaco e a calça com aquele cobertor. Com aquele cobertor que a gente conhece... Aquele de doação mesmo, aquele baratinho, aquele cinza, sabe? Cinza. Faz um agasalho até bonito, com bolso, com capuz. Por quê? Porque o cobertor eles vão esquecendo, a polícia recolhe. E o agasalho eles vestem.
Então eu fiz assim, eu quero fazer Uma bela ideia, hein? eu fiz 1000 tropeiros, eu quero fazer 1000 tropeiros, eu quero fazer 1000 canjicas, eu quero 1000 pés de moleques. É assim, a ideia vem assim. Eu quero 1000 pés de moleques, eu quero 1000 pipocas aritanas e eu quero 1000 agasalhos. Então eu preciso de 2000 cobertores, porque precisa de 2 para fazer o agasalho. Eu consegui mais de 4.500 cobertores. Aí você me pergunta, como você consegue isso? Eu vou lá na frente na igreja, faço uns stories. Eu tenho poucos seguidores. Se você entrar no meu Instagram, você vai falar assim, nossa, ela deve ter 1 bilhão de... Não, eu tenho pouquíssimos seguidores, mas eu tenho um engajamento muito grande. Então, peraí, gente. Agora é o momento da gente pedir, sigam a Roberta. Se ela tem poucos seguidores, tá errado isso. Não, sigam a Roberta. Mas eu consegui 4.000 e tantos cobertores. Aí precisou, num dado momento, conseguir o armarinho, né, as fitas, as linhas, e precisava R$ 1.700 para conseguir isso. Eu fiz uns stories em um dia. De manhã, quando era de tarde, eu já tinha o dinheiro na conta. Então eu falo que é Deus, né? Eu também, outra coisa, se eu publico uma coisa lá, marco o Padre Alexandre fala alguma coisa, pronto, Padre Alexandre. Ele falou, tá falado. Vem um monte de gente e ajuda. Então, toda semana tem, nunca falta. Então, tem umas amigas que doam sacolão, que elas gostam de se juntar para dar um sacolão. Tem uma pessoa que doa carne. Tem uma pessoa que doa arroz. Tem uma amiga minha lá do Araxá que manda vir da fazenda saca de feijão. E assim a gente vai conseguindo. Cesta básica a gente recebe toda hora. A gente teve que fazer uma ação emergencial aí, quando fechou a cidade pela última vez, porque as favelas padecem, né? Porque aí muita gente que trabalha em bar e restaurante mora na favela, né? E aí eu me juntei com o pessoal lá da Vila Ventosa, o pessoal do Papagaio, a gente conseguiu milhares de cestas básicas. Só para a gente situar, onde ficam esses o Papagaio fica atrás do Verde Mar e a Vila Ventosa fica na Raja, na parte de cima, ali perto, para lá do Buritis. A Vila Ventosa tem um projeto lindo, né, que são as Sementes do Bem, lá que são jovens que fazem, que esse Marcelo que tirou o casaco ajuda lá também. Então a gente vai pedindo e vai aparecendo, nunca falta. Mas existem certas marcas que te ajudam ou são só as pessoas? Não, por exemplo, tem a marca que me ajudou, que eu posso falar assim, tem uma marca que me ajudou, foi a Pachá. A Pachá me doou toda a canjica da minha ação de festa junina. Ela me doou a canjica e o coco. A gente marca. E a Maticouro também. A Maticouro doou todo o refrigerante, que a gente levou 1000 refrigerantes também. Então, às vezes, a gente faz essas histórias aí, marca e pede, né? Às vezes cola, né? Se colar, colou. Eu acho importante falar isso, sabe por quê? Porque não é para fazer uma propaganda, não é isso. É porque quando nós temos uma marca que engaja com uma coisa tão bonita, com certeza. Eu acho que a gente tem que falar para as pessoas, olha, essa marca que você citou, Pachá e Maticouro, eles foram tão sensíveis com a sua história, com o que você faz, que se disponibilizaram a doar, e isso tem que ser falado. As pessoas não podem não saber dessas coisas. Pois é, eu não posso deixar de falar. Agora, a água, eu vou falar do Fábio, o Fábio vai saber que eu estou falando dele. Que ele tem um amigo dele que tem uma fonte, uma mina d'água, lá pertinho de Macacos. Agora me fugiu o nome, ele doou também água. Não posso deixar de citar a Copasa, que me apoiou. Agora não está conseguindo me apoiar como me apoiava, porque não estão conseguindo fabricar. A gente está passando por isso, né, na pandemia. Tem certos produtos hídrico que a gente não consegue, né? Eles não estão conseguindo fabricar os copos. Mas a Copasa, o Breno da Copasa sempre me apoiou absurdamente, né? Então, assim, tem empresas que apoiam, mas a grande maioria, avassaladora, são de pessoas físicas, são pessoas que se comovem com os relatos que passam lá na igreja, que se comovem com as postagens que estão no meu Instagram e que me procuram para poder ajudar, para querer ajudar de alguma forma. E eu escuto diversas vezes. Muito obrigada pela chance de eu estar podendo ajudar. E eu acho escutar isso muito surreal, assim, porque, né, eu me sinto fazendo
eu falo que o que eu faço não é ONG, não é projeto, nunca vai ser. O que eu faço é o meu compromisso que eu fiz lá atrás com Jesus Cristo. Eu vou fazer isso. Você vai me tirar desse estado que eu estou e eu vou alimentar quem está na rua. É o meu compromisso com ele. Você é uma profissional liberal, Roberta. Você é uma arquiteta. E como toda profissional liberal, você tem seu dia a dia, Sim. né? Isso não influencia no seu dia a dia? Influencia, super influencia no meu dia a dia. Isso cada vez toma mais o meu tempo. Cada vez mais eu sou acessada. Eu estou até fazendo uma coach para ver se eu consigo colocar rotina nisso tudo. Mas como é que você vai negar falar sobre isso com alguém ou aceitar que a pessoa te ajude? Então, assim, isso assim reflete diretamente no meu dia a dia. Minha casa virou assim, de pernas para o ar, é doação, é coisa chegando o tempo todo. Mas a gente vai levando, a gente vai se acostumando com isso vai se tornando até natural. E claro que na minha área, minhas duas áreas, eu sofri com a pandemia também, né? Eu estava falando sobre isso essa semana. O meu nicho de arquitetura é um nicho de classe média pouco alta. Não é um AA. Então, é um nicho que está segurando também, que não está reformando, né? Porque a gente vê assim, a construção civil está super aquecida, mas é público top. Não é o meu público. Então, eu fui afetada diretamente na pandemia por causa disso. Na área de cozinha, mais ainda, eu fazia na média de 74, 75 eventos por ano, né? Em casa, né? Faço jantares. Faz quase 2 anos que eu não faço evento. Então, tudo isso afeta muito, né? Mas a gente vai indo dia a dia após dia, e vai lutando, e vai correndo atrás, e tendo fé de que tudo vai passar, né? Você acredita que vai passar? Eu acredito que vai passar. Como eu te falei aqui, antes da gente começar, você ficou chocado com a minha... Eu acredito num mundo melhor, eu acredito que a gente está vindo para uma geração de pessoas de luz, de meninos de luz. Muitos desses meninos me cercam, né? Não posso deixar de citar o Pedro, o Marcelo, o Felipe meu filho, o Henrique, a Isabela, a Ana Salles, a Carol, a própria Carol, a Elisa, que são meninos que, sabe, que poderiam estar aglomerando, poderiam estar no boteco no sábado, e eles estão lá no shopping fazendo compras. No shopping fazendo compra, alienados, e eles estão lá olhando o próximo, afagando, escutando e entregando aquele alimento e carregando o carrinho para lá e para cá, botando marmita dentro do carro, dando água, dando um agasalho, tendo paciência de deixar eles escolherem a roupa, porque eles querem escolher a roupa, porque eles acham que eles estão na loja. Que coisa legal, né? Então, assim, escutam as histórias, procuram ajudar no que podem. Então, assim, se eu estou cercada de meninos assim, com essa luz, né? A Larissa lá da igreja, que vai fazer uma ação agora enorme de cobertores, meias. Se eu estou cercada de jovens assim, como que eu vou não acreditar que vai melhorar tudo? Tudo vai melhorar. Tenho certeza que vai. Né? Isso que a gente está passando é uma fase de transformação muito grande para todos nós. E eu costumo sempre dizer, quem de nós não aprender com o que a gente está passando, então... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu sinto que às vezes as pessoas querem ajudar, não sabem como. Muita gente. O que você fala, Roberta, para essa pessoa que ela tem esse amor para dar, mas ela não sabe os meandros, ela não sabe como começar, não sabe como fazer. Como fazer? Como fazer? Eu sempre falo assim, sempre o básico. Eu falo assim, gente, anda com biscoito dentro do carro, compra um fardinho de água, porque uma das primeiras vezes que eu fui na rua, a coisa que mais me chocou escutar foi assim. Um dos voluntários falou, acabou a água. E tinha água no lugar onde a gente cozinhava antes. Não levou porque ficou economizando para outra semana. E eu tenho isso comigo. O que tem, leva.
fica economizando para a semana que vem, não, porque semana que vem eu posso nem estar vivo para levar. O que tem, leva. E a gente chegou na rua e, num dado momento, a água acabou e o morador de rua falou, acabou a água. Aí o voluntário falou, acabou. Aí ele olhou muito triste, olhou para mim. Eu falei, você quer uma marmita? Ele falou assim, não, porque a droga, ela mata a minha fome, mas ela não mata a minha sede. Não. Isso para mim foi muito forte. E eu jurei aquele dia que eu nunca mais ia deixar faltar água. Nunca mais faltou água mesmo, não. A ação minha tem água sempre, não acaba nunca. Se não tem água da Copasa, se não tem essa água que esse moço está doando, é uma água alcalina, é uma água maravilhosa até, a água que ele está doando. Eu mando comprar, a gente se junta aí, ó, cada um da ação dá 100 e leva água, a água não pode faltar. Então anda com fardinho de água dentro do carro, anda com biscoito, anda com um pacote de arroz, um de feijão. Ah, não está sabendo isso? Procura uma associação de uma favela qualquer. As favelas, elas têm associações. Elas As favelas são organizadas, né? São organizadas. Doa a cesta básica, procura uma igreja, doa a cesta básica. A igreja vai saber dar fim, né? A gente tem um projeto lindo também na Serra, que eu não posso deixar de citar, que é a Casa de Maria, que é a dona Nilza, que é uma mulher maravilhosa. Ela faz comida para morador de rua e, além de tudo, ela ajuda as pessoas da favela. Então, ajuda a dona Nilza também, sabe? Tem muitas formas de ajudar. Ajuda a Roberta também a levar comida na rua, né? Procura o meu Instagram, lá é Roberto Oliveira 2610. Procura o Instagram do projeto, né? Que, na verdade, é o nosso nome do grupo do WhatsApp. E elas fizeram lá, Rua que nos salva. O projeto chama Rua que nos salva. Rua que nos salva. Porque um dia eu cheguei chocada da rua, chocada. Quando iam pouquinhas pessoas ainda. Porque um morador de rua disse para mim assim, estava sol, como um dia de hoje. E ele chegou perto de mim, me olhou e falou assim, me explica, por que uma moça bonita que nem você está aqui na rua, trazendo comida para mim? Por quê? Sabe o que eu sou? Eu sou uma folha seca. É difícil, né? Eu sou uma folha seca. O vento me leva, eu caio nos esgotos. Por que você está aqui? E eu disse para ele a verdade. Falei, porque eu te amo. Porque você é meu irmão em Cristo. E ele olhou, várias pessoas presenciaram, não estava sozinha. Ele olhou no céu azul, ele olhou para o céu e disse, Deus, me explica. E trovejou. Então, para a gente ajudar, basta a gente querer. Está cheio de folha seca, andando pela rua. Compra sua marmita e compra mais uma e dá para aquele teu irmão que está na rua. Aqui pertinho de vocês tem um monte. Aqui na Rua da Bahia tem vários. Tem um que um dia eu passei, um dia estava voltando de um cliente, quando eu olhei ele de longe assim, porque meus olhos eles procuram. Ele estava com uma bermuda toda rasgada, ele estava sem cueca. Eu subi lá na minha casa, na Vila da Serra, peguei a bermuda qualquer do meu marido primeiro, nem vi se era nova, velha, peguei uma camiseta, desci e trouxe. Então, o ajudar basta estar no querer, estar nessa emoção sua, de estocar, que eles são como a gente. Com certeza. E que nós, se não tivéssemos tido a oportunidade que nós tivemos, poderíamos ser um deles. Eu falei isso para o meu filho hoje, Rafa. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que há 4 anos atrás eu tive um surto de ansiedade, que eu fiquei 3 dias presa dentro de casa. Eu saí de SAMU, BOPE, bombeiro, de dentro de casa. Amarrada, louca. Me levaram para um hospital no Barreiro. Eu fugi desse hospital, porque iam me levar para uma casa de repouso. Eu saí correndo nessas ruas do Barreiro, que eu nunca tinha andado, descalça, sem telefone, sem dinheiro, sem nada. Se o meu filho não estivesse atrás de mim e não tivesse tido a sensibilidade de ir andando devagarzinho atrás de mim até me achar, eu podia estar na rua.
Então, quando eu olho para uma pessoa daquela na rua, quando eu escuto tantas histórias da Érica, da Tatiane, da Sandra, do Oséias, do Michael, do seu Roberto, do Alexandre, são todas pessoas que fazem parte da minha vida. Eu me vejo nelas. Então, é só você ter a sensibilidade de se ver naquele irmão que está na rua ali. Que ele é tão filho de Deus quanto você. Na verdade, ele é você. É você. Ele não é um sem vergonha, drogado. Ele é... Claro, tem os que querem estar na rua porque querem, tem. Mas a grande maioria, ele é o resultado de uma falência, de uma sociedade que a gente vive. De desigualdade, de egoísmo, de materialismo, de falta de caridade, né? Então, ele é um resultado. E ajudar é você olhar que aquele resultado é você também. Podia ser você. Podia ser um seu. Então, é assim que eu vejo isso que eu faço. Eu às vezes me pergunto, será que eu sou essa pessoa que as pessoas dizem que eu sou? Será que eu sou boa? Nossa, essa é a pergunta. Eu me pergunto. Eu me pergunto às vezes também. Eu pergunto pro meu marido, eu sou boa mesmo? Será? Será que eu sou? Porque a gente está cheio de defeito, né? É. Ele fala assim, mas eu ainda acredito que não, ainda acredito que eu podia fazer mais, um pouquinho. Em outras coisas, em outros lugares, mas eu acho que Deus vai tocando a gente a cada momento, a cada tempo da vida da gente. Esse é o meu tempo de fazer isso. Eu prometo sempre para Deus, até o último dia que eu tiver saúde, que eu tiver força, eu tenho ler, né, nas mãos e nos ombros. Como toda pessoa intensa que você é, né? Até o dia que eu tiver força, às vezes a mão está doendo, está inchada, eu estou lá misturando aquela panela grande, até o dia que eu tiver força nessa mão, até o dia que eu tiver disponibilidade, até o dia que eu tiver disposição, que graças a Deus eu tenho muita, nunca vai faltar comida para quem está na rua. Nunca vai faltar comida para quem está na rua e nunca faltou. Até agora, falta sim, acaba, né? Tem uma hora que acaba. Uhum. A gente não consegue dar 9.000 refeições, quem me dera. Mas a gente faz uma grande parcela. A gente ajuda muitas pessoas e a gente gosta de ir sempre nos mesmos lugares para a gente ir acompanhando aquelas pessoas, para ver como aquelas pessoas estão indo, né? Que é acompanhar o crescimento tanto delas quanto o seu, né? O nosso. É o aprender, né? É você chegar lá na rua também, vir o Alexandre, que é um cara que tomou 7 tiros, tem um tiro alojado aqui ainda. A mulher traiu ele e o amante deu 7 tiros nele. Eu brinco com ele, falo, cara, então a mulher te traiu, você ainda que tomou 7 tiros. E ele é de bem com a vida, ele empurra papelão. Ele é magrinho, come bem pouquinho. Tem uma vez que ele não chega, que eu não sente lá, que ele fala assim, vem cá, porque hoje, senta aqui comigo, eu sento no chão com eles lá. Hoje Deus tem uma palavra para você, ele abre a Bíblia e lê. Como não se sentir feliz Como não se sensibilizar, né? E não se sensibilizar de você saber que aquela pessoa está te esperando para te ler alguma coisa que ela achou que era para você. E tantas vezes e ele nem sabe. Roberta, eu estou realmente engrandecido com a sua presença. Acho que todos nós estamos engrandecidos com a sua presença. Você é uma pessoa realmente iluminada e eu vou te dizer, eu não sou religioso. Eu venho de uma família pai de mãe católica e a família pai de pai judia. Mas eu não sou uma pessoa religiosa, não tenho uma religião. Mas eu me emocionei muito com a sua história. Não com a sua história, eu me emocionei muito com quem você é. E eu queria terminar esse programa falando, acho que por todos nós, muito obrigado por você ser quem você é, por você ter essa capacidade de ajudar as pessoas.
e por você ser invencível, porque essa é a sua palavra, você é invencível. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença. Estamos todos engrandecidos de coração Eu que agradeço cheio. vocês pelo convite e fico feliz de eu sentir realmente que eu te toquei, de alguma forma. Me tocou, mas fiquei muito emocionado. Porque o Deus, né, não precisa ser o Deus de todo mundo. O Deus é aquilo que habita na gente, de puro. É. E eu acho que eu toquei a tua pureza hoje. Eu vi no seu olhar. Meus queridos, muito obrigado. Se vocês gostaram do programa, deixa um like, escreva os seus comentários, suas perguntas. Muito obrigado por hoje